Fala pessoal, Jonathan Cabreira aqui e hoje a gente vai falar sobre visualização de dados. Vou apresentar para vocês 5 dicas mais um bônus bem bacanas que vocês podem utilizar quando estiverem utilizando Matplotlib e Python para fazer os gráficos e os plots de vocês. Sem mais delongas, vamos direto para o notebook. Vem com a gente. E dando início aqui ao nosso notebook, eu vou iniciar aqui no nosso Google Colab, importando as bibliotecas NumPy e a Matplotlib. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Aqui eu estou instanciando duas variáveis que vão ser, cada uma delas vai ser uma lista contendo alguma informação. Nessa daqui vai conter strings representando os meses. E essa variável vendas aqui, ela vai conter uma lista contendo vários valores que supostamente representariam o valor de venda para cada mês desse daqui. E uma dica importante também, não faz parte daquelas 5 que eu vou apresentar para vocês, mas uma coisa bacana que a gente pode fazer é acionar essa função aqui que eu criei para vocês, para que todo o nosso plot, todas as vezes que a gente for plotar um gráfico, ele dê o display no meio do nosso notebook. Ao invés dele fazer o display na parte esquerda, ele vai fazer o display no meio do nosso notebook. Então visualmente fica mais atrativo assim para a gente. Então toda vez que eu for criar um gráfico ou um plot, eu vou acionar essa função antes, como vocês vão ver aqui logo em seguida. Então a primeira dica aqui que eu vou apresentar para vocês, uma coisa bem bacana, que são as anotações, ou seja, são anotações de texto que a gente pode utilizar para passar alguma informação de forma textual. Por exemplo, você quer apresentar alguma informação para um stakeholder ou para alguém, e você pode criar ali um texto, uma string, para representar alguma informação bacana para alguém. E nesse exemplo aqui, o que a gente vai ter? Nesse exemplo a gente está criando flashes, e essas flashes aqui, cada uma delas vai passar uma informação contendo um pedaço de texto que logo ali no início dessa flash. Aqui, por exemplo, a gente tem essa flash aqui que ela aponta para essa região e tem esse texto aqui. A gente tem essa flash aqui que vai apontar para essa região aqui e vai informar outro texto. Então fica muito fácil aqui. Por exemplo, a gente tem um gráfico aqui de vendas por meses aqui e vendas. Se a gente botar uma setinha aqui, a gente pode falar que aqui onde nossa venda caiu bruscamente foi o início do lockdown, por causa do Covid, por exemplo. Então você pode passar essa informação aqui, então a gente já sabe, bate o olho e já sabe o motivo de ter essa queda brusca aqui na quantidade de vendas. E aqui, por exemplo, a gente botou uma setinha para informar que foi o fim do lockdown, ou seja, nossa venda está voltando a crescer, voltando ao normal, né? Vamos dizer assim. E aqui é a região, o ponto em que teve o fim do lockdown, por exemplo. E aqui uma outra seta contendo só uma informação que eu escrevi queda, para informar que nossas vendas estão em queda. E como é que você fez isso, Jonathan? Muito simples. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar nossa figura com esse determinado tamanho aqui. Você cria do tamanho que você achar conveniente. Depois a gente vai criar o nosso plot. Nesse caso vai ser um plot de linha, um gráfico de linha, e eu vou passar nosso X e nosso Y, onde nosso X serão nossos meses e os Y serão as vendas, né, os valores de venda que a gente tem. Depois disso eu vou passar o título, o label para o nosso X, o label para o Y, e aqui fica a parte da onde eu vou fazer a minha anotação. O que eu vou ter nessa anotação? Primeiramente eu informo a string que eu vou botar na nossa flecha, né? E aqui eu informo a posição onde vai estar a ponta da flecha, né? A ponta da seta. Nesse caso aqui 7, 16. Se a gente olhar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai estar aqui 16. Então aqui é o ponto onde vai estar a flecha que eu quero apresentar a informação. Aqui eu vou passar um dicionário contendo o estilo da flecha, né? Nesse caso aqui vai ser uma flecha padrão. E o texto, onde vai estar o texto? O texto vai iniciar nessa posição aqui, 7,27, que é exatamente a posição onde inicia nosso texto aqui dessa flecha. E a segunda anotação é basicamente a mesma coisa. Aqui está a nossa string, a posição onde vai estar apontada a nossa flecha, o estilo do nosso arrow aqui, da nossa seta. A diferença é que aqui eu estou botando o connection style, eu estou informando que vai ser um arco e estou dando um ângulo aqui de rotação para que a gente tenha
é essa flecha aqui, desse formato. E aqui está a posição onde inicia o texto novamente. A terceira é basicamente a mesma coisa, nossa string, início da nossa flecha, o dicionário contendo a informação da flecha, que eu estou falando que vai ser esse estilo aqui, eu estou passando esse estilo aqui de flecha. E aqui eu estou passando o ângulo que vai ser para a primeira linha, vai ter um ângulo de 90 graus com relação à horizontal. Então para essa daqui tem 90 graus com relação à horizontal. Já a segunda linha, essa daqui, tem 0 graus com relação à horizontal. E aqui, novamente, eu passo a posição do texto, que vai ser aqui. Dessa forma que fica bem claro, a pessoa bater o olho e já de cara pegar a informação que ela quer do gráfico. Então ela vê que aqui tem uma queda brusca e aqui a gente já fala o motivo dessa queda. Aqui ó, teve início do lockdown, aqui teve o fim do lockdown, então por isso nossas vendas estão começando a voltar ao normal ou subir. Então fica aí essa dica bem bacana para vocês. E aqui no segundo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, a gente vai apresentar anotações, só que num gráfico de barras. Nessas anotações aqui, vai ser um pouquinho diferente, né? Vou dar o display aqui para a gente dar uma olhada. Vai ser a mesma coisa com relação ao código do gráfico, né? Só algumas coisas que vão variar. Por exemplo, eu vou criar a figura. Aqui eu vou criar o gráfico, né? De fato, onde eu vou botar o plt.bar, que vai representar nossas barras, o nosso X, nosso Y, que são os meses das vendas, a color, a cor que eu quero que o gráfico tenha. Depois eu vou botar aqui os sticks. Os sticks serão as strings que a gente tem nos meses, ou seja, se você parar para olhar aqui, então aqui todas as strings referentes aos meses aqui são essas sticks aqui. Depois a gente tem o título, o label do X, o label do Y, e aqui que a gente vai fazer a nossa anotação para cada barrinha dessa que a gente tem no nosso gráfico. Vou fazer um for loop para bar e V, para cada barra e para cada V, ou seja, para cada barra dessa daqui e para cada valor de venda que eu tenho, eu vou iterar aqui, na verdade, sobre o gráfico onde tem cada barra, e vou iterar também sobre os valores que a gente tem para cada venda. Então, para cada um desses dois, o que eu vou fazer? Eu vou botar o plt.text, eu vou usar o bar.getX. O que esse getX ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do X, que é esse valor que é onde inicia a nossa barra. Vou somar a ele o comprimento da barra, ou seja, eu vou dar um bar.getWidth para que eu possa pegar o comprimento dessa barra e dividir por 2. Vocês concordam que se eu pegar o comprimento dessa barra dividir por 2, eu vou ter aqui exatamente a metade dessa barra? Então, se eu pegar o início, pegar metade dividido por 2 e somar, eu vou estar aqui nessa região aqui, e é aqui que eu quero criar botar a nossa string aqui no top, né, no início da nossa barra. Depois disso eu pego o get underscore height, que vai ser a altura da nossa barra. Então aqui eu pego a altura da barra, que vai ser aonde eu quero fazer disponibilizar esse texto, essa string, no caso, que seria o valor dessa barra aqui, que está referente a essa barra. E aqui eu passo o V, que é o valor de venda. Então eu vou iterar aqui para cada barra, eu vou fazer isso. Vou pegar o X, vou pegar o Y, que são os locais onde que eu vou botar a string. Vou pegar o valor que é referente à venda e vou centralizar e botar aqui, eu centralizo horizontalmente e aqui verticalmente para que fique exatamente nessa posição aqui. Então é isso que eu estou fazendo nessa parte do código. Então para cada barra dessa eu vou pegar exatamente a posição do X, a posição do Y, e vou disponibilizar aqui nosso texto contendo a informação do valor de venda desse mês, do mês corrente, né, que a gente está analisando. Uma segunda dica que a gente pode, que eu vou apresentar para vocês, são subplots, né? Que às vezes você quer apresentar 2, 3, 4 informações de uma vez só, então você usa subplots para fazer esse tipo de, para apresentar esse tipo de informação. E é bem bacana aqui que a gente tem 3 maneiras distintas de fazer isso. A gente tem o subplot sem o S no final. A gente tem também o subplots com S. A gente tem também o subplot to grid. E vocês vão entender a diferença de cada uma delas
e é bem bacana vocês saberem cada uma delas para facilitar quando vocês forem fazer o gráfico de vocês. Então o que esse subplot, ou subplot sem S aqui, o que ele recebe como argumento? Ele recebe número de linhas, número de colunas e os index. E o que ele retorna para a gente? Ele retorna um objeto do tipo eixo. Esse objeto do tipo eixo que vai ser utilizado para a gente fazer nosso plot. Vocês vão entender já já. Então vou iniciar aqui uma variável aqui, que ela vai ser, vamos supor que a gente tem um dataset e aqui a gente tem uma coluna que representa a vendas no mês anterior. Então eu vou pegar aqui esses valores aqui, que serão as vendas no mês anterior. E aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma figura. Primeiramente vou dar o display aqui para que a gente veja já logo de cara como é que vai ficar o gráfico. Mas o que eu vou fazer? Vou criar a figura com um determinado tamanho e vou utilizar aqui o AX1 vai ser nosso primeiro axis, nosso primeiro eixo. O que ele vai ser? Ele vai ser um subplot. A gente vai utilizar um subplot. Lembra que ele retorna aqui pra gente um objeto do tipo eixo. Então esse eixo aqui ele vai ser a gente vai passar aqui para ele o número de linhas, que vai ser 1, número de colunas 2 e aqui o index, né, a posição que vai ficar nosso plot 1. Depois o que eu vou fazer? Vou fazer o plot normal, vou botar plot, vou passar o x e o y, que nesse são os meses e as vendas. Vou passar o título, o x, o label do x e o label do y. Vou fazer a mesma coisa para o segundo plot, só que a diferença é que eu vou passar para o segundo eixo. Aqui eu estou falando que vai ter uma linha e duas colunas, e eu estou falando que esse gráfico aqui, esse plot aqui, ele vai se posicionar no segundo eixo. Então pensa que a gente está aqui como se fosse imagina como se fosse uma matriz. Então aqui é uma linha e aqui é uma coluna, aqui é outra coluna. Então aqui é o primeiro plot, que é o 1, e aqui é o segundo plot, que está na posição aqui de número 2. Então dessa forma a gente consegue fazer o gráfico lado a lado aqui e fica bem bacana da gente visualizar. Então aqui de cara a gente vê a diferença com relação às vendas do ano atual com o ano anterior, por exemplo. E agora a gente olhando aqui, vamos dar uma olhada aqui no subplots com S, né? O que ele recebe como argumento? Ele recebe número de linhas, número de colunas. E ele vai criar pra gente um array de eixos. Se vocês derem uma olhada aqui, aqui eu tô criando a figura, o eixo, e tô usando subplots e passando aqui o número de linhas e o número de colunas. Então aqui a gente tem número de linhas 2, número de colunas também 2. Então dessa forma que você já vê que vai ter, a gente imagina como se fosse uma matriz 2 por 2. Aqui eu estou printando os eixos, né, que a gente criou aqui. E você vê que de fato é um array contendo os eixos. E uma dica legal é você usar esse tile layout aqui, porque se você não colocar, olha só o que acontece. O gráfico não fica aqui organizado de uma forma bacana. Então eu recomendo que vocês coloquem esse tile layout aqui para que ele fique mais organizado geograficamente aqui na nossa figura. E agora a gente vai fazer de fato, utilizar para fazer 4 gráficos bacanas aqui pra gente, 4 plots bacanas aqui pra gente dar uma olhada. O que eu vou fazer? A gente imagina como se fosse realmente uma matriz. Então, para o eixo 0, 0, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou passar o plot, o x e o y, que são os meses e as vendas. Vou botar o título, o label do x e o label do y. Fazer a mesma coisa para a posição 0, 1. Mesma coisa para a posição 1, 0 da nossa matriz. E mesma coisa para a posição 1, 1. Depois eu dou um tile layout e boto um plt.show. Então vocês vão ver que basicamente é como se vocês estivessem olhando para uma matriz. E para cada eixo desse, a gente está olhando para uma posição dessa matriz e vai ser exatamente onde a gente vai disponibilizar o nosso plot. Cada plot referente a cada eixo desse daqui. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico, como é que vai ficar o gráfico. Aqui a gente tem o nosso primeiro plot, o segundo plot, o terceiro plot e o quarto plot. E aqui é referente à posição 0, 0 da nossa matriz, imaginando que nossa figura é uma matriz.
Aqui o segundo plot representa a posição 0, 1 da nossa matriz. O terceiro plot, a posição 1, 0 da nossa matriz. E o quarto plot, posição 1, 1 da nossa matriz. Dessa forma você consegue criar 4 gráficos diferentes aqui numa mesma figura de uma vez só. E no final a gente tem aqui a nossa dica 2.3, é o subplot to grid, que é basicamente a gente usa quando a gente quer separar a nossa figura em grid da mesma forma. A gente pode imaginar como se fosse uma matriz também, só que a gente pode, por exemplo, expandir cada plot para que ele ocupe mais regiões dessa matriz e fique maior. Então a gente pode conseguir separar algumas regiões para que um gráfico fique maior e o outro menor. Às vezes você quer destacar alguma informação, então você deixa um gráfico maior, outro menor. Então fica a caráter de quem está desenvolvendo o plot. Então, mas o que ele vai receber, Jonathan? Ele recebe o shape como argumento, né? Ele recebe o shape, o formato, que vai ser a nossa figura, o local de cada plot, o local do plot especificamente, a linha e o número de colunas. Lembrando que a linha e a coluna eles serão estendidos caso você pré-estabeleça isso. Vocês vão entender já já. Vamos lá. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma lista contendo os meses que correspondem ao primeiro semestre. E aqui eu vou plotar aqui logo de cara só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Olha só, vocês vão ver que aqui eu tenho 4 gráficos, 4 plots, só que cada um ocupa uma região diferente. Esse daqui, ele ocupa essa região, esse ocupa uma região menor. Esse daqui já é uma área maior do nosso plot, da nossa figura. Esse daqui é uma área maior com relação aqui às colunas. Então vamos entender como é que esse gráfico aqui foi feito. Primeiramente, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar a nossa figura. Eu vou determinar um tamanho aqui da nossa figura. Depois eu vou dar para o primeiro eixo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um subplot to grid. Vou informar aqui o parâmetro, o shape, que vai ser 4x4. Então a gente já pode imaginar que como se fosse uma matriz 4x4. A localização desse plot vai ser na posição 0, 0. E ele vai se estender com relação às colunas, 3 colunas. Então, olha só, ele vai iniciar aqui, imagina como se fosse uma matriz. Ele inicia na 0, 0, só que aqui eu estou falando que ele vai se estender por 3 posições. Então, ele vai ocupar 1, 2, 3 posições e sobrou essa 4ª posição aqui, onde eu posso criar um outro gráfico, que é exatamente o que eu vou fazer aqui logo em seguida. Mas voltando aqui, além de informar, passar essas informações aqui, esses parâmetros, eu vou lá e crio o nosso gráfico normalmente. Boto o nosso plot, boto o gráfico, você pode fazer o que você quiser. E no segundo eixo, que vai ser esse eixo aqui, ó, estou informando o shape, a posição. Uma coisa legal aqui que você não precisa ficar botando o shape igual e o lock igual, mas você pode botar diretamente. Botei aqui só para vocês terem uma ideia. Informo que vai ser o shape é 4x4 e eu vou aqui botar na posição 0,3. E aqui de cara ele já pega essa posição que está sobrando aqui. Então a gente criou aqui na posição 0,0, só que ele se estendia até 0,3, até 3 aqui, e sobrou uma posição aqui que vai ser exatamente a que eu estou usando para esse plot aqui. Agora vamos olhar para o de baixo, que é o eixo 3. Para o eixo 3 eu vou informar o shape, que é 4x4, assim como os outros. Vou falar que ele vai iniciar na posição 1, 0. E ele vai se estender em termos de linha e de coluna 3 posições. Então ele vai iniciar aqui, ó, ele vai estender 3 posições para a direita em termos de coluna e 3 para baixo em termos de linha, de linha também. Então ele ocupa essa região aqui toda. Então aqui, para esse plot aqui, você já pode imaginar que sobrou uma coluna e 3 linhas para que esse gráfico fique aqui apresentado para a gente. E é o que a gente vai fazer aqui nessa parte, ó. A gente forma o shape novamente, fala que ele vai iniciar na posição 1,3
E com relação às linhas, ele vai se estender 3 vezes, ó. Ele vai iniciar aqui, 1, 2, 3. E com relação à coluna, só uma, porque é o que sobrou aqui para esse gráfico aqui. Depois eu faço o plot novamente, boto um title layout e dou um plt.show. Então eu espero que fique claro essa apresentação aqui para vocês, porque não é tão simples de imaginar não, mas você imaginando como se fosse uma matriz, você consegue entender perfeitamente como esses gráficos aqui tomaram essas medidas individualmente. E nossa terceira dica aqui qual é? Eu vou apresentar para vocês como que a gente vai fazer gráficos agrupados. Às vezes você tem informações, por exemplo, venda do mês atual e venda do anual desse ano corrente, venda do ano passado, e você quer comparar. Então você faz um gráfico de barras lado a lado para que você possa comparar janeiro desse ano e janeiro do ano passado, fevereiro desse ano, fevereiro do ano passado, e assim você consiga fazer uma comparação assim mais bacana visualmente. Vou aqui apresentar para vocês logo o gráfico, e é assim a cara do gráfico que eu quero apresentar para vocês. Então assim, é um gráfico que aqui para o mês de janeiro a gente tem o ano de 2020 e o ano de 2019. 2020 e 19 para janeiro, 20 e 19 para fevereiro e assim sucessivamente. Como que a gente vai fazer esse gráfico? Primeiramente, assim como todos os nossos outros plots, a gente vai criar uma figura com tamanho predeterminado. Eu botei aqui 18,6. Depois eu vou criar o nosso X, que vai representar o ano atual, que ele vai representar aqui um range de 1 a 13, que vai representar na verdade nossos meses, né, que vai de janeiro a dezembro. Então a gente tem 12 meses. E para o ano anterior eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse valor aqui e vou somar um 0.4. Para quê? Vocês vão entender já já. Para que quando eu plotar o gráfico, ele vai pegar a posição do gráfico da barra do ano anterior, vai se distanciar 0.4 e vai plotar a barra seguinte. Vocês vão ficar aqui, vão entender já já. Então esse gráfico aqui é o gráfico atual. Eu vou dar um plt.bar, vou passar aqui o X, né, onde que vão ser referentes aos meses, né, são 12 posições. A venda do ano anterior, vou botar uma cor aqui, um tomato. O label vou botar 2020 e o width aqui. Então aqui que é a sacada para que a gente consiga botar o gráfico exatamente lado a lado. Esse width aqui é a largura da nossa barra. A gente dá uma largura aqui de 0.4, então essa barra aqui ela vai ter 0.4 de largura. E se eu adicionar 0.4, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando a posição de cada uma desse eixo aqui, cada uma unidade dela eu estou somando 0.4, então estou somando exatamente o valor de comprimento dessa barra para que eu possa iniciar a outra barra. Se vocês olharem aqui, olha só, vamos supor aqui, esse é o X atual. Opa. Tem um aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o nosso X ano anterior, como é que vai ser? Ele vai ser a mesma coisa, só que adicionado um 0.4. E esse 0.4 aqui é exatamente o comprimento da barra e vai ser exatamente aonde vai iniciar a nossa segunda barra. Essa é a sacada de você fazer uma barra aqui lado a lado de forma bem fácil. E aqui eu vou criar aqui o nosso gráfico, nosso plot, né? Eu vou criar os sticks. E onde que eu vou criar esses sticks aqui? Eu vou criar exatamente nas posições em que termina essa primeira barra, que vai ser onde ela inicia mais o comprimento dela, mais o 0.4. Então fica aqui no meio entre essas duas barras, vai ser aqui que eu vou disponibilizar o mês, onde que vai ficar o mês que está referenciando cada uma essas barras aqui no nosso plot. Aqui eu passo também os meses, que serão vai ser a lista com as strings, né, para cada stick desse daqui. Depois eu vou botar o nosso título
vou dar o nosso label, o label para o nosso Y, o label para o nosso X, e aqui a gente vai fazer as nossas anotações. E repara que aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu apresentei para vocês anteriormente. Eu vou fazer um for loop, só que dessa vez eu vou fazer sobre a barra do ano atual, barra do ano anterior, e aqui é um V20, que é vendas do ano 2020, vendas, e V19 para referente ao ano 19. Eu vou fazer para o gráfico de barras do ano atual, gráfico de barra do ano anterior, nossas vendas desse ano atual, venda do ano anterior. Aí eu vou percorrer vou fazer esse for loop para que eu possa então pegar a posição do X, assim como a gente fez anteriormente, a posição da altura, onde eu vou botar cada texto, vou passar a string, onde que eu vou escrever aqui nosso texto, e a posição que vai centralizar exatamente a localização do nosso texto aqui referente a cada barra. E eu faço isso para as duas barras, para que eu possa fazer as anotações aqui nessas duas barras. Depois eu dou um plt.legend para que eu tenha a legenda aqui 2019, 2020, e dou um plt.show. A gente fica com esse gráfico aqui bem bacana, que passa as informações aqui de 2 anos, que com relação a vendas a gente pode ver que foi bem diferente, né? E a nossa quarta dica aqui é referente a modificar a legenda, modificar os ticks e também modificar a fonte, né, do texto. A gente vai fazer aqui, basicamente é a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A diferença é que aqui, ó, eu vou passar, vou retirar a borda. Olha só como é que muda logo de cara o nosso gráfico. Eu tirei essa borda aqui, ó, se vocês observarem, a gente tem essa borda aqui que às vezes não fica tão bacana, né? Então você pode usar esse pedaço de código aqui para que você tire essa borda, ó, não fica bem bacana, fica mais legal do que com aquela borda que a gente tinha no gráfico anterior. O resto aqui a gente criou nossa figura, botou o X do gráfico anterior, fez a mesma coisa aqui para os gráficos, basicamente a mesma coisa, só que a diferença tá exatamente aqui. Também tá aqui nos sticks, né? Nos sticks aqui que eu vou passar o primeiro semestre. Outra coisa que eu tô pegando dados somente do primeiro semestre, né? Comparando somente o primeiro semestre. Aqui eu troquei a fonte do nosso sticks. Então eu botei aqui uma fonte diferente. Eu botei uma rotação de 45 graus. E também dei um tamanho um pouquinho maior para que ele fique maior. Então você vê que a gente pode fazer várias modificações aqui bacanas. Novamente, aqui é a mesma parte das anotações, e a legenda aqui eu localizo, eu boto aqui Upper Center para que ele fique aqui na parte alta, centralizado. O número de colunas aqui é para que a legenda fique lado a lado, né? Então 2 é como se tivesse 2 colunas. Então na primeira coluna fica essa legenda, na segunda fica essa legenda. Se tivesse mais um ano, você botaria 3 para ter mais uma coluna. E aqui igual false para que eu não crie uma borda aqui. Se você botar igual true, você vai ver que você cria como se fosse uma borda aqui nessa legenda, e eu não acho bacana. Eu acho que vale a pena ficar sem. Olha só como é que fica bacana aqui nossa apresentação. Então aqui fica bem melhor de se apresentar um gráfico aqui, esse gráfico de barras aqui fica bem mais bacana de apresentar. E a gente também pode adicionar marca d'água no nosso gráfico, e olha só que bacana, vocês vão ver que já eu estou fazendo aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente, novamente criando um gráfico de barras exatamente que eu fiz no gráfico anterior. A diferença é que eu estou adicionando aqui essa parte de código, e essa parte de código aqui eu estou importando image as img. Depois, o que eu vou passar aqui? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de, vou passar aqui para ele o nome de uma imagem JPEG ou PNG que está no mesmo folder do nosso notebook. Depois eu crio aqui, eu ploto aqui essa imagem, e olha só que bacana. Tem o nosso gráfico aqui e fica a nossa marca d'água aqui no fundo do nosso gráfico. Então
a gente vê que tem nosso minerador aqui bem bacana, aqui bem claro. Você consegue alterar aqui. Aqui você bota a posição onde você quer que a imagem fique. Aqui você passa a imagem de fato que a gente criou aqui, o objeto da imagem, e esse alfa aqui vai representar a opacidade dessa imagem aqui, dessa marca d'água que você está usando. Se você botar aqui 0.3, já vai aparecer bem mais aqui pra gente. Aqui, olha só que bacana. Então é ideal não botar muito escuro não, bota uma opacidade aí, tá, bota aí 0.1, acho que já fica bem bacana, que você vê o gráfico e vê o desenho aqui no fundo, fica legal. E de bônus aqui para vocês, o que eu vou fazer? Vou apresentar para vocês um gráfico radar, porque às vezes, muitas vezes a gente quer apresentar, fica cansado de gráfico de barras e quer apresentar uma de forma diferente, ou então às vezes a gente quer mostrar que um determinado período foi não infinitamente, mas muito superior ao outro, que engloba o período anterior, ou a gente quer passar algum tipo de informação diferente. A gente pode fazer um gráfico de radar como esse daqui. A gente tem as mesmas informações referentes ao gráfico de barras, só que no gráfico de radar. Então a gente vê aqui, olha só, como é que a gente vê que nesse ano de 2019 foi bem maior do que o ano de 2020. Olha só como é que a gente vê logo de cara. O ano de 2019 ele engloba todo o valor de vendas do ano de 2020. E logo de cara a gente vê essa observação. Eu vou apresentar aqui para vocês como que a gente faz esse gráfico aqui. Então vamos lá. Aqui eu estou iniciando nossas variáveis, botando meses. Aqui a gente vai ter nossos meses, né? Nossas vendas. Supostamente essas vendas aqui são referentes ao ano atual e vendas do ano anterior. Vamos supor que é o do ano de 2019. Vou botar aqui o display para acionar aquela nossa função que a gente botou lá no início, para que o display fique no meio do gráfico. E aqui, ó, aqui eu vou criar essa variável aqui e chamar de ângulos. O que ela vai fazer para a gente? Eu vou utilizar o NumPy para que ele crie variáveis que vão de 0 até 2π, para que ele consiga dar para a gente os ângulos onde a gente vai disponibilizar as informações do nosso gráfico. E aqui o que eu vou fazer? Eu estou passando exatamente o tamanho da nossa variável meses, porque eu quero dividir em 12 vezes esses ângulos, né? Para que a gente possa dividir em 12 valores, em 12 informações diferentes. Se vocês olharem aqui, ó, a gente vai ver que ele vai dividir de 0 até 2π, e eu vou pegar aqui o tamanho dos nossos labels, que vão ser, esses labels aqui são os nossos meses. Então eu estou dividindo os ângulos de 0 a 2π em 12 vezes. Aqui logo em seguida o que a gente vai ter? Eu vou concatenar o valor de vendas com o valor inicial. Para quê? Para que eu tenha um ciclo completo, para que quando eu passar a informação para o nosso gráfico, ele pegue todas as informações referentes aos valores de venda e ele feche no valor inicial, para que a gente tenha um ciclo completo. Vou fazer isso para vendas do mês anterior e também para o nosso ângulo. Então nosso ângulo ele vai, a gente tem 12 ângulos, né, que vão ser referente aqui. Olha só, a gente vai ter 12 meses, né, então a gente vai dividir esse círculo em 12 ângulos diferentes. Então para que ele comece no janeiro, dê a volta e inicie novamente e feche em janeiro, a gente tem que iniciar em janeiro, ele pararia em dezembro, só que a gente adiciona uma informação aqui para que ele feche o ciclo aqui um mês, e vale para todas as informações que a gente tem aqui. A gente tem as vendas de janeiro até dezembro, aí eu adiciono a janeiro novamente para que esse ciclo feche e a gente crie um ciclo completo. Aí eu vou fazer o que? Vou criar, depois de a gente fazer essa parte aqui para fechar o nosso plot, eu vou criar a nossa imagem, vou adicionar nesse plot aqui eu vou adicionar um subplot. Eu vou botar aqui polar, porque eu não vou trabalhar em coordenada polar. Depois eu vou passar para ele os nossos ângulos que a gente criou aqui, vou passar as vendas, o comprimento, né, a espessura da linha, o label,
vai ser de 2020, a cor vermelha. Vou pintar aqui com uma cor vermelha, vou dar um fill para que pinte com a cor vermelha. Vou passar aqui os valores de venda e depois eu vou passar os ângulos aqui com o tamanho de 13 para que a gente passe as informações que a gente tenha aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa. Antes disso, o que eu tenho aqui? Eu vou passar o stick, né? O valor para ele informar cada raio aqui vai ter uma unidade de medida. Então ele vai estar posicionado aqui em 68 graus. Então a gente posiciona aqui essas informações aqui. Vai ter 10, 20, 30, 40, 50. Essas serão as unidades que a gente vai passar para cá. Aqui vai ser a string, né? Que ela vai representar a cor. Eu vou botar cinza e o tamanho 12. Então isso daqui é exatamente são esses labels aqui que eu estou falando, que cada raio desse daqui tem 10 unidades de medida, 30, 40, 50. E qual é o limite? É 60, ele vai de 0 a 60. E aqui eu faço a mesma coisa para o segundo plot, que é referente à segunda venda, né, do mês anterior. Vou passar aqui os ângulos, as vendas, o label, a cor vai ser verde, eu vou pintar aqui de verde também, vou dar a opacidade aqui 0.3, vou botar um título aqui para o nosso gráfico, para o nosso plot, vou botar grid, né, para que a gente tenha o grid aqui, essas marcas no nosso plot. Depois eu vou dar aqui a legenda para se posicionar no melhor lugar e posicionar aqui nessa posição aqui. E a gente no final vai ter esse gráfico de radar aqui contendo a mesma informação que a gente tinha nos gráficos de barra, porém numa forma assim bem bacana de você utilizar. Eu acho que vale a pena vocês terem esse tipo de gráfico aí na toolkit de vocês, porque vocês podem usar a qualquer momento. Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algumas informações bacanas. E caso vocês tenham gostado, deem um like, se inscrevam no canal da gente, que a gente vai trazer muito mais conteúdo bacana aí para vocês. E fico à disposição para vocês sempre que precisarem. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.